Estamos de volta com mais um episódio do Tecnopolítica. Dessa vez nós vamos discutir a vigilância em tempos de pandemia. Nós estamos aqui com o Rafael Evangelista, que está aqui no nosso lado. Obrigado, Rafael. Quer dizer, ao nosso lado é uma metáfora, porque nós estamos a quilômetros de distância e estamos fazendo aqui esse episódio para discutir esse tema muito importante. O Rafael, ele é professor da Unicamp, ele é também do Lavitz, estuda vigilância há muito tempo, ficou no Canadá, trabalhou junto com o professor David Lyon, né, que é um dos grandes pesquisadores históricos, né, da vigilância. E recentemente, você, Rafael, publicou, quer dizer, agora praticamente, um artigo, em outras palavras, com 3 cenários sobre essa situação desse aparato de vigilância diante da pandemia. O que vai restar disso? Então, eu queria começar a nossa conversa se colocando esses 3 cenários que você aí está prevendo. Legal, Sérgio. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. O texto saiu agora, em outras palavras, o texto chama A Distopia da Aceleração Está a Caminho? Uma interrogação. E aí eu estou tentando pensar, na verdade, construindo uma tipologia que talvez seja útil para ajudar a gente a orientar lutas políticas que a gente está vivendo nesse momento. Tentando pensar como existiriam 3 grupos com perspectivas diferentes sobre o que está acontecendo e que estão disputando diversas coisas. Então, eu nomeio 3 grupos. Um grupo que fala em exceção, que esse é um momento de exceção. Um grupo que fala em ruptura, que esse é um momento que vai mudar as coisas. E um grupo que fala em aceleração. Então, o grupo que está falando em exceção está imaginando essa crise enorme que a gente está vivendo simplesmente como um interregno, uma pausa em que as coisas fogem um pouco da normalidade, mas vão voltar para o seu normal em alguns meses, no máximo. Então, eu colocaria nesse grupo gente como Paulo Guedes, essa galera que está pouco se ligando para as pessoas que estão morrendo, está de olho mesmo em salvar os bancos, salvar essa grande economia do capital. O grupo que eu estou entendendo como de ruptura, eu acho que nós nos encontramos, né? São as pessoas que estão dizendo que esse problema que está acontecendo do corona, mais do que ser causado só pelo vírus, ele ganha essa proporção porque ele é reflexo de uma situação de desigualdade social profunda. E isso que está acontecendo seria, na verdade, um momento de ruptura que a gente tem que romper com essa ordem para a gente, de fato, conseguir cuidar das pessoas, né? Salvar, de fato, as vidas implica em salvar a vida das pessoas dessa economia também que já vinha matando as pessoas há tempos. E o terceiro grupo, que eu acho que é o mais, não sei se o mais perigoso, mas é o mais, o diferente aí, é o grupo que está vendo essa oportunidade como uma oportunidade de aceleração, uma oportunidade para pegar algumas tecnologias e alguns processos sociais ou processos de exploração que eles já planejavam implementar nos próximos anos, não é? Em que eles se saem mais vitoriosos, e tornar tudo isso como uma urgência que nos leva a adotar esses procedimentos. Eu acho que aí está principalmente a galera do Vale do Silício, a galera que está usando a vigilância, tentando empurrar a vigilância nesse momento, para além do que seria necessário ou útil para salvar vidas, empurrando isso para, na verdade, empurrar um monte de tecnologias em que, depois de tudo isso passar, se passar, nesse novo mundo, essas coisas vão ficar e vão piorar processos que eles já vinham tentando empurrar. Então, por exemplo, e aí eles transformam coisas que mesmo a gente vem lutando, mas que transformam essas coisas para a agenda deles. Então, vou dar um exemplo muito claro. Renda básica de cidadania, renda universal, esse tipo de coisa, que é uma pauta progressista e etc. Esse grupo se apropria disso, passa a chamar, como por exemplo agora a imprensa está chamando de, sei lá, Corona Voucher, e transforma isso num motivo para acabar com o Estado.
para retirar, porque voucher era o quê? Voucher é o negócio que o Estado não conseguia prever é uma medida claramente neoliberal. O voucher seria, tipo, o Estado não consegue prover, sei lá, saúde, educação, e ele te dá um dinheiro, aí você vai lá e compra no mercado. Ou seja, é uma lógica que expande o mercado em vez de expandir o comum, o público, etc. Então, essas três visões, eu acho que elas têm intersecções, não é? Mas para mim funcionou como um norte para pensar as coisas. Interessante. Mas, por exemplo, recentemente o Byung-Chul Han, né, aquele filósofo coreano, ele publicou um texto, né, não é o país, né, onde ele diz que uma coisa que me chamou muito a atenção é que o combate ao coronavírus não foi um combate só da saúde pública nos países orientais, né, foi um combate da ciência de dados, né, onde foi aplicado técnicas de vigilância que ampliaram o autoritarismo, né? E ele diz uma parte do que você falou também, né? Ele diz, olha, o que vai restar a intensificação do policiamento digital, né? Da vigilância policial em rede digital e rede presencial, porque tem um cinema, as câmeras estão apontadas para os cidadãos e tal. E ele diz, por outro lado, que o vírus não vai destruir o capital, né? Que é mais ou menos isso, né? Eu acho que o que está acontecendo agora são coisas assim muito absurdas, né? Até reforçando a sua leitura da terceira via aí, da via aceleracionista. Você vê, eu vejo que alguns governos estão fazendo acordos com operadoras de telefonia para identificar locais de aglomeração, tendo acesso georreferenciado à massa de celulares, de sinais de celulares que as operadoras têm, mas na minha opinião, esses dados não podem ser entregues numa situação normal, eles são protegidos, eles identificam pessoas, não adianta falar que você está anonimizando, porque o dado do meu MAC address que está com a torre do celular é meu, não é de outra pessoa. Então, por outro lado, como é que você vai falar, não use isso para combater a epidemia? Só que eu ouso dizer que não tem o menor sentido isso, porque eu te digo aonde estão as aglomerações na cidade de São Paulo. Nos ônibus, nos trens e nos metrôs. Eu não preciso disso. Isso é um exagero para poder aplicar essas medidas vigilantistas que vão servir, como você bem está alertando, para continuidade. Olha como que nós conseguimos atuar na época da pandemia, agora ela tem 1001 utilidades. Isso é muito perigoso, porque as aglomerações nos hospitais vão acontecer, estão acontecendo, aglomerações em locais de saúde, porque é onde as pessoas que estão em estado ruim estão indo, nos supermercados. Mas que necessidade eu tenho de saber que tem um fluxo disperso na cidade? Nenhuma necessidade. Então, a gente tem que... a gente tem que tomar cuidado com essa falsa dicotomia que estão também empurrando para a gente, que é essa falsa dicotomia entre violações de privacidade, entre supervigilância e mortes, né? Então, é uma falsa dicotomia que porque eles também produzem uma visão da solução. Então, eles estão dizendo, olha, é uma visão que não é precisa, acurada. Então, eles falam, os chineses estão conseguindo, ou os coreanos estão conseguindo vencer isso, porque eles são um Estado autoritário e eles estão promovendo altamente vigilância e aí controlam as populações. Isso é uma falsa dicotomia e é uma falsa visão, porque tem muito interesse. É claro que esses países têm outras realidades, esses países fazem outros usos dessas tecnologias, não é negar isso, mas não é só isso. E tem que se pesar direito qual é exatamente o peso de outras medidas de saúde pública que eles estão usando, e que não tem a ver com vigilância. Então, por exemplo, eles estão, na verdade, tem a ver com vigilância sanitária. Eles estão fazendo testes, né? Isso que os vários governos têm se recusado a fazer.
eu acho que tem um ponto importante do que você está falando, do quanto esse é um dado que é inútil, porque você tem outras fontes desse dado, e é interessante como a captura desse dado é só, na verdade, a primeira fase de um outro processo, porque você vai querer saber onde estão as pessoas, mas logo você vai querer ligar onde estão as pessoas e onde estão as pessoas que já foram infectadas, sim, ou as pessoas que estão doentes. Aí você vai agregar uma outra informação que vai tudo... Então, mesmo essa coisa de dizer, é anônimo e não sei o quê, vai diminuindo o quanto é anônimo, porque no limite o que vai interessar é, de fato, pontuar aqueles sujeitos que estão saindo de casa e que estão violando uma quarentena, e etc. Então, a gente tem que, eu acho que, sempre olhar com cuidado essas falsas opções, porque quem dá uma opção dicotômica já ganha o debate público. Então, já não pode entrar na deles. Né? Não, e mais, eles falam, olha só, com isso eles estão reabilitando a ideia das câmaras de vigilância em todos os lugares, que já era forte, né? Governos de esquerda no Nordeste, ou ditos de esquerda, não importa na qualificação, mas o fato, governos mais democráticos que já estavam comprando câmaras dos chineses, né, para usar na segurança pública. Agora, imagine o reforço que isso vai dar dessas câmeras, que não é que nem a câmera do meu condomínio, para saber quem bateu no carro do vizinho a posteriori, não é ligado a nenhum sistema de inteligência, de machine learning, ela não extrai padrões. As câmeras que eles estão comprando junto com sistemas de extração de padrões e de predição. Então, muito grave o que eles estão fazendo. E só para te dizer um negócio, você pega agora num grande aglomerado populacional, que é uma favela, né? Eles colocam câmeras ali na saída para identificar aquele vivo, aquele vivente que está saindo daquele lugar. Agora, dizendo que isso é uma medida preventiva, uma medida de ação para combater o coronavírus. Mesmo que ela tenha ligado a ela um padrão lá no computador, onde ela está mandando as imagens biométricas, que consegue extrair a temperatura corporal e vai dizer que aquele cara ali naquele momento, ele tem uma temperatura que indica uma situação um pouco perigosa, ele teria que ser abordado. Veja, e dali para trás, o que você vai fazer? Nesses grandes aglomerados que não tem água potável direito, o cara lavar a mão. Então, esse esquema da vigilância, ele de fato, ele está sendo montado com dois interesses que de fato ele aparentemente ele serve à saúde pública. Mas para as empresas que vendem esses dispositivos, para a turma que você qualificou como aceleracionista, ele tem interesses de marketing e de controle político a posteriori, depois, quando você restabelecer, vou dizer assim, o controle da epidemia, apesar que eu acho que essa pandemia, ela vai ter resultados muito dramáticos posteriores. Eu não acho que, enquanto a gente não tiver essa vacina, nós vamos estar com um grau de contaminação acontecendo. É claro que se desafogar o sistema de saúde normaliza, né? Ele vira algo que é aceitável, né? Por causa dos indicadores de letalidade, né? Se eles permanecerem, porque o vírus se altera também, né? Mas, enfim, eu queria só reforçar essa ideia. Sim. Que muito de vigilância que está se vendendo não vai resolver o problema dos grandes aglomerados populacionais que não têm condições sanitárias e residenciais adequadas, né? Esse é o problema. É exatamente isso. Você está falando, a gente como o grupo que está vendo isso como uma possível ruptura de condições ruins, está apontando para que tipo de solução? Uma solução de mais estrutural, de bem-estar social. Agora, as soluções que esse grupo aceleracionista está apontando é uma solução de repressão. Você vê, a empresa que está agora mais vendendo tecnologia para os Estados Unidos para fazer coisas que eles pintam como similar à da China é a Palantir. A Palantir é uma empresa do Peter Thiel
que é a empresa que ela é especializada em quê? Ela é especializada em software de crime, pré-crime, aqueles que eles ficam tentando usar dados policiais, câmeras de vigilância e etc., para fazer operações de prevenção de crime que, na verdade, só tem reforçado preconceito, só tem aumentado a repressão nos mesmos lugares, nos mesmos bairros, sobre as mesmas pessoas. Então, aliás, sim. sim. O Peter Thiel, ele é um dos grandes, vamos dizer assim, líderes desse movimento de extrema-direita no mundo, que quer transformar o governo em dinâmicas tecnológicas, né? Praticamente também ele se liga àquele movimento de novo camaralismo, né? Até difícil de pronunciar, que é a ideia de governar como se você governa uma empresa, porque aí é preciso. Ele é um dos, vamos dizer assim, dos principais financiadores também de movimentos políticos neoliberais pelo mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, essas tecnologias, elas têm a ver, efetivamente, com uma visão de mundo. Isso que tem que ficar claro, Isso. né? É correto. E, assim, e tem uma coisa que eu acho que, nos estudos de vigilância, tem uma corrente, que eu acho que é a corrente mais dominante, que fala do quanto a vigilância tem um caráter, não é dúbio, mas não sei se é ambivalente, mas por aí. Que ela está ligada tanto ao cuidado quanto ao controle. E essas coisas meio que se misturam, e é uma das forças de adoção disso, porque muitas vezes você fala, preciso de informações pessoais para poder cuidar dessa população, mas logo isso vira um controle. Então a gente está sempre, né, operando nesse balanço. E aí, essa crise me parece muito uma oportunidade para justamente eles levarem uma ideia de cuidado, mas, na verdade, aumentarem o controle. E com coisas que a gente até, sei lá, uma coisa que está acontecendo direto com isso, de estar todo mundo tendo que ficar em casa. Então, educação à distância. A educação à distância, recursos tecnológicos para a educação pode ser uma coisa muito boa, muito interessante e complementar. Agora, o que é que eles estão aproveitando para fazer? Para empurrar de uma maneira crítica um monte de plataformas que está a serviço de coleta de dados e fazer dinheiro em cima de coleta de dados de crianças, né? Ou nem só de crianças, dos adultos, etc. As universidades brasileiras estão todas correndo para entregar toda a infraestrutura que eles têm de tecnologia, em vez de usar a própria estrutura, investir mais nessa infraestrutura, estão pegando o que Google e Microsoft dizem que estão dando de graça, que são os diversos softwares de educação à distância deles. Então, eu acho que essa luta política ela se dá justamente nessas intersecções, né? Sem dúvida. Como renda mínima. A coisa de trabalho de casa pode ser uma coisa legal, pode te diminuir deslocamento, etc. Ao mesmo tempo, você tem um monte de custos que você passa a ser responsável, né? Agora, então, luz, água, internet, tudo. Não, e mais, veja, nessa situação, as pessoas que vão nos ouvindo, muitas delas estão com dificuldade em casa, não porque não tem a conexão, que esse é um outro problema, né? As regiões dos mais pobres têm as piores conexões, os mais pobres têm celulares pré-pagos, né? E a gente está pressionando o Anatel para definir, como em outros lugares do mundo, que o pré-pago seja considerado conexão permanente enquanto durar a pandemia, sem acréscimo de custo para essa pessoa que já é pobre, que está tendo seu salário cortado, que, enfim, por medidas absurdas dessa doutrina neoliberal do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, né? Mas o que está acontecendo é que as pessoas, elas podem até ter 100 gigabits na sua casa, não é esse problema. E as crianças, e os cuidados dos mais velhos, e, quer dizer, o local da casa, que foi construída no capitalismo, né, ele não se adequa às atividades de produtividade que o capitalismo exige. Então, não tem condição. Você vê, as informações que eu tenho são dramáticas. As empresas aí, algumas delas que dispensam os trabalhadores para ficar em casa trabalhando, elas geram
elas incorporam essa vigilância distribuída aí, né? E a possibilidade dela, e exige que o trabalhador ligue a câmera. Então, na hora que o cara vai no banheiro, para ele não ficar achando que passou o chefe dele e olhou para ele naquele momento, ele fala com a pessoa, olha, eu vou no banheiro, tá? Ou seja, é uma situação de controle absoluto de tecnologias que são afeitas ao controle, porque, na verdade, a cibernética é uma tecnologia de comunicação e, simultaneamente, de controle. O problema é o equilíbrio, né? O equilíbrio está se dando agora para o outro lado. E será que essa questão é interessante que você colocou? Porque será que a gente vai conseguir voltar à disputa, pelo menos num terreno onde a gente tinha avanços, recuos, né? Porque pode ser que a gente não consiga. Porque, veja, antes da pandemia, São Francisco conseguiu proibir o uso de machine learning, deep learning ligado à biometria. A cidade proibiu, porque já tem estudos que mostram que quem se prejudica com essas câmaras de vigilância são os grupos estigmatizados. No caso do Brasil, os negros, os jovens negros, nas periferias. A abordagem que eu vou receber aqui no bairro de Perdizes, Sumaré, é diferente da abordagem lá no Jardim Ângela. Talvez aqui eu possa até ser abordado por engano e talvez o policial não me leve. Mas lá certamente não vai ter nem diálogo. A polícia vai chegar como nós já sabemos que é o padrão que eles atuam nas periferias. Aliás, com determinado estigma, né? Sim. Então, fiquei emocionado, bati no computador, o computador... Ficou com medo da polícia bater aí. Ficou com medo. Então, mas... Não, mas é uma questão dessa lógica também, porque, por exemplo, você passa a trabalhar de casa, mas a lógica de controle do corpo continua antiga. O patrão continua querendo que você bata cartão, que você fique lá até tal hora. E ele vai utilizar os dispositivos que ele tem. Eles já vinham fazendo isso, tem um monte de empresas que estavam dando Fitbit, essas coisas, para os funcionários se manterem saudáveis, mas que já era uma perspectiva de controle do que seria um patrimônio da empresa, que é o trabalhador. Quer dizer, não é uma preocupação humanística com o trabalhador, mas saber se o cara vai pedir mais licença de saúde ou menos licença de saúde. Então, eles já vinham fazendo essas coisas. Nessas situações, isso piora, né? Começa a coletar... Logo você vai ter relógio desses de contar passos que mede sua febre, né? Então, você não pode mudar esse modelo sem questionar a lógica, porque você vai precisar adaptar essa lógica para uma outra realidade. Imagine, Rafael, os convênios médicos, a medicina privada, né? Ela quer saber o que você pode ter de doença pré-existente, mas ela vai aproveitar essa situação toda dessa coleta massiva de dados, essa implantação de oportunidades de obter mais informações sobre a saúde, que, aliás, as grandes plataformas todas, elas estavam tentando obter informações sobre a saúde das pessoas também, provavelmente porque vem aí um novo mercado enorme de troca desses dados. Isso tudo abre possibilidades de novos mercados, né, de novas coletas de dados, e isso passa a ser normalizado depois. Já pensou? A empresa falou, olha, para evitar uma nova epidemia, nós queremos ter um controle dos seus dados de saúde o tempo todo. Por quê? Sim, porque se todos tiverem controle, na hora que tiver um desequilíbrio um pouco massivo, a gente já age previamente. Então, existe por outro lado, uma ideia do seguinte, isso aí não é verdade? Pode até ser, mas é uma sociedade totalitária que nós estamos vivendo. É uma biopolítica que desequilibra, porque a biopolítica, de certa maneira, que o Foucault identificou ali no século XVIII, XIX, ela de fato criou instrumentos estatísticos para poder cuidar da população, mas cuidar como o pastor, como ele mesmo dizia, o pastor cuida do rebanho, né? Cuida de cada ovelha e cuida do rebanho, mas cuida de maneira autoritária, cuida controlando, no sentido de conduzindo
reduzindo os espaços de para onde o rebanho quer ir, ou cada um quer ir, né? Só que isso agora ele tem instrumentos tecnológicos altamente sofisticados, mais profundos, que até lembrando de novo do Shu Han, do Byung-Chul Han, ele, inclusive, dialogando com essa tese da biopolítica do Foucault, ele diz que, no texto em Chama, ele fala, olha, nós não estamos mais podendo qualificar esse momento onde se usa Big Data e tecnologias de predição, nós temos que chamar esse momento de psicopolítica. É uma forma de ver, porque ele diz que não se vê mais só o corpo da espécie ou o corpo da população, né? Ou de cada indivíduo, se consegue adentrar, né, na consciência coletiva e individual, né? De certa maneira fazer o corpo, fazer o sujeito transparente, né? Essa transparência desses sujeitos que está na lógica do capitalismo de vigilância, que vai usar isso para fazer predições de futuro, que é uma coisa que a pandemia agora está pedindo por motivos de saúde, mas que o capitalismo vai fazer visando o seu lucro, e alterações de comportamento, né? Então, manipular esses comportamentos tendo em vista a lógica do sistema, que é a lógica do lucro mesmo, né? Mas eu acho que eu acho que uma coisa importante para a gente pensar na adoção dessas tecnologias é a ideia de assimetria de poder. Então, como é que você está, quando você está tendo essas adoções, para onde está indo esse poder? Quem está acumulando mais poder e quem está perdendo mais poder? E o quanto ele está ficando cada vez mais assimétrico. Então, quanto a gente está ficando mais transparente, seja com a desculpa do terrorismo, que é muito semelhante ao momento que a gente está vivendo agora, né? 11 de setembro também foi um momento de escalada da vigilância. Agora, a pandemia, me parece, está se formando como um outro momento de escalada da vigilância. Isso cola porque a gente também queria parar o terrorismo, de certa forma. Claro. A gente também queria parar o terrorismo. E agora a gente está querendo parar a vigilância. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas soluções que são apresentadas, né, para a gente, porque elas podem levar a desfechos muito complicados. Né? O lance é que mesmo uma proposta, porque a proposta de renda básica de cidadania, a proposta de renda mínima que você começou a falar no início do nosso episódio, que foi retorcida pelos aceleracionistas, mas mesmo antes, você pega o Elon Musk, ele tinha falado para o Bill Gates até, olha, robôs não pagam imposto. Não adianta fazer imposto sobre robô para salvar emprego. É preciso manter nível de consumo, então precisa entregar dinheiro. Mas não necessariamente no começo, ele falava que tinha que cortar serviços, reduzir o Estado e entregar o dinheiro como se fosse o voucher que você descreveu. Existe outras propostas. Eu acho que o momento é da gente fazer outras propostas, né? Por exemplo, a renda básica de cidadania, ela é completamente diferente do imposto de renda negativo. Quem ganha abaixo de determinado nível paga, e quem recebe, quem ganha acima paga, e o seu Estado não presta serviço nenhum. Isso é o Milton Friedman, né? Simplificadamente é isso. Eles agora estão vendo que não dá para falar para tirar serviço público, porque está mais que claro que a saúde pública é a única capaz de enfrentar essa situação, mas eles estão falando, a gente também segura o setor privado. Você vê, o Mandetta deu 10 bilhões para os planos privados. Ele não deu um acréscimo de recursos para o SUS. Ele não reconverteu indústrias para fazer equipamentos, não aumentou leitos nos hospitais públicos. Então, nós temos que fazer essa disputa, no meu modo de ver. E no terreno da vigilância, no terreno dos dispositivos, da tecnopolítica, enfim, é preciso fazer essa disputa, né? Porque dá para fazer essa disputa, mas a gente vai ter que romper com o neoliberalismo e vai ter que romper com essa ideia de que a sociedade
com um grau de vigilância extremo, ela é uma sociedade segura. Ao contrário, ela é uma sociedade extremamente fragilizada. É uma sociedade que pode ser mais modulada, eu diria até. Ela pode ser conduzida, né? Inclusive nos Ela não restaura. Oi? Ela não restaura uma coisa que é importante na sociedade, que é a confiança. Porque essa confiança não está entre as pessoas aí. A sociedade vigiada, a confiança está nesse sistema de controle. Quer dizer, o sistema não confia nas pessoas e o sistema confia nos dados e em si mesmo e no manejo que ele faz. Então, Boa. E é uma coisa, eu acho que, como você bem falou, tem várias coisas em jogo, mas é essa disputa política que a gente vai ter que fazer. E que inclui, inclusive, pactuar certas coisas que, por exemplo, não acho ruim o trabalho de casa. Também não acho ruim a educação à distância. Agora, eu preciso que isso seja repactuado, tendo em vista que essa assimetria de poder não seja ainda maior e que, na verdade, ela seja muito mais igualitária, né? Que eu tenha recursos, que, por exemplo, se eu faço um trabalho online, que isso não transforme meu dia inteiro e meu espaço de lazer e minha vida completa em trabalho, com essa conversa de que você gosta do que você faz, então você trabalha o tempo inteiro. Não, você não é uma máquina produtiva, né? Pois é, você mas... tem a sua vida, e se você faz isso o dia inteiro, você para de gostar. Porque você, veja, lembrando até um liberal, né, um sociólogo importante, o Max Weber, né, ele disse que lá atrás, uma das coisas que a modernidade fez foi separar o mundo do trabalho do mundo da casa, né, ele separou essas racionalidades, né, e você tem aquele espaço do íntimo, esse espaço está sendo engolido pelo capital, cara, isso que é fenomenal. O capital, ele aproveita esse momento para avançar em todos os espaços que ele pode. E aí a gente tem que resistir a isso, né? Eu quero fazer um sarau online de poesia também, né? Não, mas isso aí não é produtivo. Então, vou te falar, né? Você que pode ser, inclusive, aí um dos nossos novos membros do Comitê Gestor da Internet, Rafael, queria te dizer o seguinte, teve um debate lá, eu não vou entrar em nomes que não me importam, o importante é a ideia. Teve pessoas que falaram que a gente tinha que orientar os internautas a usar a internet depois das 10 horas da noite para ver vídeo. Porque aí não gargala. Não gargala o quê? O mundo do trabalho. Entenda? E a lógica... ia sair uma nota, eu acho até que vai sair, amanhã tem uma reunião online, eu vou falar, olha, eu estou propondo essa parte é melhor a gente colocar uma vírgula, porque eu não vou ser contra, né? Porque não vai dar, porque tem maiorias estabelecidas, né? Mas eu vou falar assim, põe uma vírgula e dizer, exceto quando for a criança querendo ver um vídeo, um filminho de manhã ou à tarde. Essa criança que já não pode sair do parquinho, essa criança que não pode ir em qualquer lugar, ela poderia querer ver, aliás, é o que acontece, ela quer game, ela quer jogar no horário que ela quer. Aí você fala, não, filho, só depois das 10 da noite para não atrapalhar o mundo do trabalho, para não atrapalhar o fluxo. Quer dizer, é alucinante o jeito que o neoliberalismo fez com que determinadas pessoas pensassem. Então, essa forma vai continuar, né? Esse modo, nós vamos ter que alertar, olha, isso está errado. A gente tem que restabelecer outros padrões de convívio, outras formas de cotidiano, de vivência, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Outro caminho, alertar essas pessoas também, não só discutir, oferecer outras propostas, mas falar, olha, isso é de um absurdo submissão à ideia de que o capital ele é a única coisa que importa na sociedade, ou mesmo na comunicação, né? Problema. Pois parece que tem um apego assim, eu acho que tem coisas que no mundo pré-corona que nós queremos manter
para o mundo pós-corona. Então, o convívio social, os bares, né? Isso aí a gente quer manter. Agora, o horário quadrado de trabalho, também a gente não... né? Porque é a mesma lógica que os caras levam para lá. Então, você está trabalhando de casa, tá pesando demais, então você tem que também ser das 8 às 5, e aí depois, a partir das 10, você pode usar a internet, porque daí está mais livre. Quer dizer, o pensamento, em vez de pensar como essa liberdade pode deixar todo mundo mais feliz e produzindo até melhor, é um pensamento de controlar e de manejar a sociedade. Né? E também de não investir nas fibras óticas, de iluminar mais as fibras onde precisa. E aí gargalar o tráfego e falar, olha, não vamos gastar dinheiro com isso, o momento não é esse. Então, fica produzir escassez, né? Uma situação bem cômica em alguns casos, né? Mas eu queria dizer o seguinte, dessa conversa, uma coisa que eu quero ressaltar, você disse das universidades, estruturas importantes do Brasil, entregando os seus dados para essas plataformas, para essas grandes corporações, que oferecem serviços gratuitos. Mas, na verdade, eles oferecem o gratuito em troca de algo muito valioso, que é poder acompanhar cada universitário, cada pesquisador, cada professor, as pesquisas, o desempenho escolar, tudo, absolutamente tudo. E eles estão fazendo isso, inclusive no ensino fundamental, com governadores, principalmente o Dória, ou antes o Serra, que aplaudiam essas coisas, falavam que maravilha, e desconsiderando que eles estão captando dados para poder agir sobre as nossas populações, agir sobre cada pessoa. Aí você fala, eu tive uma pesquisadora, eu não vou falar o nome, porque ela não está aqui para poder argumentar, mas uma pesquisadora importante da USP chegou para mim, foi minha professora, ela falou, olha, essa história de que existem essas técnicas de modulação, para mim, isso é um filme de ficção científica. Eu falei, olha, professora, então eles coletam dados porque eles são adeptos da ficção científica. Eles gostam de gastar dinheiro só. Eles estão construindo data centers gigantescos que já estão dando impactos ambientais que a gente não imaginava. Eles estão fazendo técnicas, a inteligência artificial abandonou modelos de inteligência mais complexos para avançar no modelo de dados, e nada disso serve. O Google é um faturamento bilhardário junto com o Facebook, junto com a Amazon, e tudo isso é porque os empresários são bobos, eles acreditam em ficção científica. Não é possível. Na verdade, nós estamos entregando dados que o Coldren, o Mackers e outros pesquisadores já estão chamando de colonialismo de dados, né? Nós estamos entregando aquilo que é fundamental nosso, porque a gente não é capaz de desenvolver estruturas de tratamento diferenciadas. A nossa comunidade de software livre tem redes federadas, mas isso não resolve o enfrentamento com o capital. Eu acho que a gente tem que pensar melhor nisso, para expandir mais as redes federadas, mas a gente não consegue guardar os dados da USP, da Unifesp, da Unicamp no Brasil. Ou a gente não consegue guardar sob controle público. Isso é... E assim, esse pessoal do mercado financeiro também deve ser muito fã de, sei lá, Philip K. Dick, ficção científica, e aí eles se iludem e botam um monte de dinheiro nessas coisas porque eles são bobos, ingênuos, sonhadores, né? Isso não interfere em ninguém, né? Não interfere. A gente está vivendo um mundo, sei lá o quê. O capital é bobo, né? Mal sabia a gente. Mal sabia a gente que o pessoal do Venture Capital era um bando de sonhadores utópicos, né? E essas empresas só crescem porque elas, na verdade, oferecem só entretenimento. Quer dizer, óbvio que não, né? O entretenimento são técnicas de atração e eles entraram numa área onde é impressionante. Eles não entraram só no entretenimento, entraram na comunicação, no entretenimento, na transação financeira, quer dizer, na saúde, na educação, em tudo. Em tudo. E isso que você falou do colonialismo é um negócio muito importante, até porque
quando essas, por exemplo, essas tecnologias educacionais são importadas, elas são, tecnologia educacional não é uma coisa trivial. Você não tem desenhos diferentes simplesmente por capricho do pesquisador X ou Y. Você tem um desenho diferente porque você tem uma filosofia diferente. Então, quando você importa essas soluções, você importa essa mesma filosofia, essa mesma visão sobre o humano, que é a visão sobre o humano do Vale do Silício. E você abdica de você construir uma ferramenta independente para educar os seus cidadãos do jeito que essa nossa sociedade resolver, que nós chegarmos num acordo que essa deve ser uma proposta educacional válida. Então, você abdica aí de fato dessa soberania, essa soberania sobre a sua própria cultura, né? Porque educação e etc. Então, é um negócio de super impacto. Eu acho que nós vamos ter que oferecer resistências aí, Rafael, a essa expansão do vigilantismo. Eu acho que esse seu desenho dos 3 cenários é bastante interessante. Ele de fato, vai, pelo menos o grupo do Vale do Silício e da China também, que eles trabalham com a mesma lógica neoliberal, né? Eles vão tentar vender mais os produtos de vigilância, eles vão tentar normalizar técnicas de vigilância que estão acontecendo agora. Eu acho que vai expandir empresas israelenses que eu detectei já numa pesquisa. Algumas empresas diziam, eu faço proteção de redes digitais, mas para proteger a rede eu atuo sobre o comportamento dos funcionários da empresa. Porque é os funcionários que geram as fragilidades, os sistemas não são frágeis. Então, imagine, o que é isso? É acompanhar o cara a vida toda dele, criar dispositivos, como você falou, do reloginho de saúde, mas não só, várias coisas. E se você não aceitar esse contrato, você não está dentro do legítimo interesse da empresa, que é a falha da nossa lei aqui, apesar que vários advogados, não, legítimo interesse é bom nada, porque o debate, se você não definiu o que é um legítimo interesse na nossa lei de proteção de dados, bingo, você não sabe o que que pode ser enquadrado como tal. Mas, enfim, a gente vai ter que voltar a essa conversa aí, porque eu acho que essa pandemia, infelizmente, ela está castigando as grandes cidades brasileiras. Aqui existe subnotificações de casos de coronavírus. A gente vai ter que permanecer, no meu modo de ver, nessa nossa situação aí de isolamento social, porque o nosso sistema de saúde não vai aguentar. Mas em breve a gente vai voltar a falar aqui. Rafael, obrigado por ter participado. Se você quiser dar suas palavras aí para a gente encerrar o nosso programa aí. Só antes alertando que talvez um bom programa que a gente faça, a gente pode até combinar com mais pessoas, é que existiu uma solidariedade muito grande de comunidades de software livre makers, ajudando, tentando produzir equipamentos, dispositivos, peças para os profissionais de saúde, máscaras, enfim, válvulas, porque o governo deu uma vacilada no começo. Ele devia chamar todo o setor produtivo, né? Porque, veja bem, uma impressora, a gente está lá com a nossa impressora do laboratório, impressora 3D, fabricando máscaras, mas a gente fabrica 15 máscaras por dia, a um custo alto, né? Que é uma vaquinha nossa, de vários makers, né? Estão fazendo isso. Mas, pô, uma injetora plástica faz 5 mil a mais máscaras em um único dia, né? E isso não foi pensado antes, né? O governo, de fato, sem dúvida nenhuma, é um governo ruim, mas essa ruindade deles mostrou outra face importante da nossa sociedade, que existe um movimento solidário antineoliberal, não na política, mas no comportamento das pessoas. Pessoas cedendo impressoras que custam caros, fazendo vaquinha, se locomovendo com risco de pegar o coronavírus para ajudar os profissionais da saúde. Isso me empolgou muito, uma esperança muito grande nessas comunidades, né? Mas vamos finalizando. Diga aí, Rafael. Vamos lá.
Obrigado, Sérgio. Foi um prazer aí conversar contigo. Já era espectador aí do programa e eu me junto a você nessa esperança com essa solidariedade que acho que surge nesses momentos, né? E que já estava lá, né? É uma coisa que precisa só construir mais ambientes em que ela possa ir florescendo, né? A confiança e não a desconfiança entre nós. Muito Acho bom. que a gente vai viver um momento muito complicado, eu acho que a gente vai viver esse momento complicado, atravessar esse momento complicado, também a gente não pode achar tentar ficar fazendo de conta que está tudo normal, porque as pessoas vão sofrer com isso e a gente precisa ter esse entendimento, esse cuidado com as pessoas, etc. Acho que iniciativas como essa do movimento software livre voltam a ter mais força nesses momentos e são mais importantes e esse é um momento de fato que vão tentar empurrar outras soluções para a gente e a gente vai ter que retomar muitas dessas coisas que já estavam aí. Só queria, para talvez finalizar, mencionar o pessoal que tem trabalhado bastante com essa questão da vigilância na educação, que é o pessoal do Educação Vigiada, é o grupo lá do Léo, na Federal do Pará, o Felipe, o Theo Amiel na UNB, uma galera muito bacana, que está, de fato, alerta e resistindo nisso. E outros grupos que estão por aí, a Lavitz está também discutindo bastante a questão da expansão da vigilância, e nessa hora acaba sendo, todo mundo vai se ajudando, né, e vamos fazendo coisas novas aí para esse momento difícil. Legal, obrigado, Rafael. E reforçando aí, a gente conversou com o Felipe e o Léo exatamente esse negócio no Tecnopolítica que está aqui aí, né? Esse episódio, aconselho ler, porque ele se articula com esse nosso de hoje diretamente. Do Educação Vigiada, essa situação das tecnologias de vigilância nesse mundo da pandemia. Valeu, obrigado, Rafael, e a gente vai voltar em breve aqui no Tecnopolítica e vamos voltar a conversar novamente, porque nós temos aí uma agenda de resistência a organizar. É isso aí, valeu, um abraço a todos e até mais. Até o próximo Tecnopolítica.